Boa noite, irmãos. Temos hoje o desafio de pregar, e o desafio de pregar para presbítero é sempre muito maior do que o desafio do pastor pregar. Haja vista que a maioria dos presbíteros não passaram por um seminário. Então, é muito difícil, um tanto quanto assustador, mas que o Senhor esteja nos abençoando e que a gente possa, e que o Senhor possa me usar para falar aos corações dos irmãos nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 17. Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 17. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. Amém. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia reunidos em tua casa. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de lermos a tua palavra, de cantar louvores, de orarmos, de exaltarmos, ó Pai, de nos entregarmos em contrição e pedindo perdão pelos nossos pecados, e também pela oportunidade, ó Pai, de ouvirmos a tua palavra, de aprendermos mais de ti. Usa-me, Senhor, para que eu possa falar a tua mensagem a esta igreja e esteja nos abençoando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, ao final da série do livro de Marcos, nós, depois de 1 ano e meio, segundo as contas do Lucas, depois do pastor Lucas, depois de 59 mensagens, não 59 semanas, porque tiveram algumas semanas que não tivemos as mensagens em Marcos, por causa de algum tema específico, como no Natal, por exemplo, e no Ano Novo, mas foram 59 pregações no livro de Marcos, e o final do livro de Marcos, que foi apresentado para a gente, foi exposto para a gente pelo pastor na semana passada, ele nos trouxe um versículo bem interessante. Marcos 16:15 fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto ele faz parte de um pedaço do livro de Marcos, que é conhecido como a Grande Comissão. E essa Grande Comissão, ela trata exatamente sobre a questão do evangelho.
E como nós aprendemos durante todo este período com o pastor Lucas, trazendo as mensagens no livro de Marcos, nós entendemos e já aprendemos que o Evangelho, ele nada mais é do que a boa nova da salvação, e foi isso que a gente veio aprendendo no decorrer de todas essas pregações no livro de Marcos. E com isso fica claro que todos nós temos um compromisso para com esse Evangelho, e é isso que nós iremos observar hoje, tendo como base o texto de Romanos, mas eu não irei expor o texto inteiro que nós lemos, eu irei expor hoje apenas Romanos, versículo 14, 15 e 16. E nesses três versículos, apenas nesses três versículos, nós iremos ter uma melhor compreensão da importância de sermos servos comprometidos com o Evangelho. Então, eu vou ler novamente e peço que os irmãos prestem atenção, bastante atenção, a esses versículos. Versículo 14: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em resumo, esse texto traz para a gente, Paulo menciona aqui nesse texto, 3 deveres que o cristão deve ter com relação ao Evangelho. São eles, no versículo 15, que nós devemos estar prontos para pregar o Evangelho. No versículo 14, ele traz a realidade de que nós somos devedores para com esse Evangelho, e nós vamos entender um pouquinho sobre essa nossa dívida para com o Evangelho. E no versículo 16, ele traz a realidade de vida de todos os cristãos, que é a realidade que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, e isso é o que nós iremos aprender hoje. Nós iremos aprender sobre essas 3 verdades. Nós iremos aprender que a dedicação ao Evangelho está vinculada a estarmos prontos a pregar o Evangelho. Nós iremos aprender que a obrigação nossa para com o Evangelho está vinculada ao fato de termos uma dívida para com o Evangelho. E nós também iremos aprender que a inspiração do Evangelho traz a nós a realidade de que nós devemos não nos envergonhar do Evangelho, e isso a gente vai aprender nessa noite, que devemos nos dedicar com o Evangelho, nós devemos estar atentos às nossas obrigações para com o Evangelho, nós devemos nos inspirar no Evangelho. Em suma, hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre o nosso compromisso para com o Evangelho. E basicamente, são esses os 3 compromissos que nós temos para com o Evangelho. Na Bíblia existe apenas esses 3 compromissos que Paulo trata aqui? Não. Na Bíblia existem aproximadamente 9 compromissos / responsabilidades que nós devemos ter para com o Evangelho. Porém, aqui nesse texto, Paulo ele traz para a gente um resuminho do que são todas essas marcas, todos esses compromissos, todas essas obrigações que a gente deve ter para com o Evangelho. Não é incomum existir isso na Bíblia. A gente tem a mesma coisa quando a gente trata dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, por exemplo, podem ser resumidos em 2 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles podem ser resumidos em amar Deus acima de todas as coisas, e os últimos 6 mandamentos, eles podem ser resumidos em amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, por diversas vezes, a gente encontra na Bíblia alguns compactos, alguns compilados de coisas muito grandes, bem abrangentes, que a Bíblia traz e trata durante toda a Escritura, mas existem alguns resuminhos desses tratados, desses tratos que a Bíblia traz, e o mesmo acontece aqui, quando Paulo resume para a gente quais são todas as nossas obrigações para com o Evangelho. Se os irmãos tiverem alguma curiosidade sobre essas 9 marcas com relação ao Evangelho, eu indico para os irmãos um livro bem pequenininho chamado Evangelização. Ele faz parte de um compilado de uma série de livros da editora Vida, que fala
das 9 marcas de uma igreja saudável, e uma delas é a marca do evangelismo, e nesse livrinho ele apresenta para a gente as 9. Mas hoje nós iremos tratar o resumo dessas 9 marcas, nós iremos tratar sobre o compromisso que nós devemos ter com o evangelho, baseado nesses 3 versículos. Então, em primeiro lugar, nós vamos inverter um pouquinho a ordem dos versículos, e nós vamos nos atentar ao versículo número 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros, em Roma. Aqui nós vemos Paulo falar que ele está pronto para pregar o evangelho. Paulo ele escreve uma carta aos romanos, pois ele está demorando para voltar a Roma. A gente viu isso ali nos versículos 10, no versículo 9 até mais ou menos o versículo 13. Paulo fala que ele está demorando a ir para Roma. Ele tinha muita vontade de voltar a Roma, né, de compartilhar algum dom espiritual com os irmãos de Roma, como a gente viu no texto. Porém, ele está com uma série de questões que está impedindo ele de ir até Roma. E ele escreve essa carta para os romanos, porque a demora dele em ir a Roma fazia com que ele surgisse uma necessidade dele clarear e dar algumas diretrizes para os irmãos ali em Roma. Então Paulo, ele escreve essa carta, e o intuito dele em aconselhar e conduzir os trabalhos da igreja de Roma se dá através de instruções. Então ele instrui e ele fala para os irmãos de Roma: estejam sempre prontos para pregar. Essa instrução de Paulo, ela não é uma instrução hipócrita. Ela é uma instrução baseada na própria vida de Paulo. Paulo, ele sempre esteve pronto para pregar. Paulo, ele pregava onde quer que ele estivesse. Ele pregava em prisão, ele pregava em liberdade. Paulo pregou em sinagoga, Paulo pregou em corte, Paulo pregou em casa, pregou em praça. Paulo, ele pregava tendo pobreza ou tendo fartura, tendo condições financeiras ou não, aonde quer ou qualquer que fosse a situação em que Paulo se encontrava, Paulo estava sempre pronto a pregar. E lá em Coríntios, o próprio Paulo, ele escreve: ai de mim se eu não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Assim como pregar o evangelho é a razão da vida de Paulo, isso também deve ser a razão da nossa vida. Não é à toa que as Sagradas Escrituras chegaram até nós. Não é à toa que a gente tem, né, que o Senhor nos permitiu termos em nossas mãos essas cartas, esses escritos que foram feitos, inspirados pelo próprio Deus, para que os homens escrevessem instruções e escrevessem sua palavra à sua vontade. A pregação do evangelho deve ser a razão de nossas vidas. E quase sempre, em algum momento das nossas vidas, nós substituímos a nossa pregação, nós substituímos a nossa obrigação, nós substituímos a proclamação do evangelho, a proclamação da palavra de Deus, pelas nossas obrigações com a igreja. Nos escondemos atrás de certos ativismos religiosos. Porém, irmãos, as atividades que nós temos que desenvolver, as atividades que desenvolvemos tanto na nossa vida quanto na nossa igreja, nunca e em hipótese alguma irá substituir a pregação do evangelho. O nosso trabalho, ele nunca irá substituir a pregação do evangelho. Nunca teremos como desculpa de não termos pregado a desculpa de que nós estávamos ocupados fazendo uma ou outra atividade em nossas vidas. Uma não substitui a outra, e não significa que nós não devemos trabalhar, não é nada disso. Mas o trabalho não substitui a pregação do evangelho. E o mais importante, nossas obrigações com coisas da igreja nunca justificarão a nossa falta de pregação do evangelho. Em 2017, nós estávamos numa programação de evangelismo. Alguns irmãos aqui estavam. A irmã Helene estava. E nessa programação de evangelismo chegou uma moça com muita raiva perto da liderança. E ela falou assim: eu não vou para o evangelismo de rua.
eu vou ficar na ação social fazendo chapinha. Eu não sei falar, eu não sei pregar, e ou é isso, ou eu vou embora. E ela falou de forma bem agressiva até nessa ocasião. E a liderança nessa ocasião olhou para essa moça de forma muito tranquila e respondeu para ela: então você vai embora. Porque aqui não é lugar para quem não sabe, para não evangelizar. Muito menos é lugar para quem está preocupado com coisas não essenciais. Quando o essencial e urgente precisa ser feito. E o essencial e urgente sempre será a pregação do evangelho. Então você vai embora. A menos que você entenda que o essencial precisa ser feito. E que é urgente estar pronto para pregar o evangelho. Trabalhos administrativos, irmãos, trabalhos sociais, trabalhos culturais, trabalhos recreativos, por melhores que eles sejam e por mais necessários que eles sejam, existe sim a necessidade e a importância de todos esses trabalhos, eles nunca são e nunca serão mais importantes do que a pregação do evangelho. Porém, nós temos medo de aceitar essa verdade. E isso acontece muitas vezes pelo fato de não estarmos prontos, de não estarmos preparados para evangelizar. Mas nós devemos estar preparados, nós devemos estar estudados, nós devemos estar ansiosos, empolgados por uma oportunidade de evangelizar. Na verdade, até sem oportunidade, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos pregar, quer seja oportuno, quer não. Portanto, cabe a nós uma dedicação, um compromisso com o evangelho. Um compromisso de estudarmos, um compromisso de não faltarmos escola dominical e culto, um compromisso de aprendermos mais de Cristo, de estarmos reunidos, compromisso com as nossas devocionais diárias, compromisso em alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus e assim estarmos prontos para pregar o evangelho. Por que nós temos medo? Muitas vezes é porque nos falta o compromisso. E nós não temos compromisso com o aprendizado da palavra de Deus, e aí realmente nós não estaremos prontos para pregar o evangelho. Mas isso não é desculpa. O fato de não estarmos prontos não é desculpa para não fazermos. É apenas uma motivação para que a gente possa correr atrás de estarmos prontos para pregar o evangelho. Em segundo lugar, nós temos Romanos, versículo 14, dizendo assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Em segundo lugar, nós veremos que nós somos devedores, que nós temos uma dívida. E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre dívidas. Primeira forma de se endividar é pegar dinheiro emprestado, pegar alguma coisa emprestado, ficar devendo algo para alguém. Mas não é esse tipo de dívida que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de uma segunda possibilidade de nos endividarmos. Existe uma possibilidade de se endividar que é quando alguém me entrega algo para que eu entregue a alguém e eu não faço. Deu para entender? Eu pedi para o Rafael, presbítero Rafael, entregar para a Mari R$1.000. E por algum motivo o presbítero Rafael não entregou esses R$1.000 a Mari. Por consequência, o presbítero Rafael passa a ter uma dívida. E essa dívida, ela é uma dívida tão séria que no mundo inteiro, mas até no Brasil, a gente tem um termo para essa dívida, se chama apropriação indébita. É quando você se apropria de algo que você deveria passar para frente. De algo que não é seu, que está com você, mas não é seu. Isso acontece muitas vezes com algumas empresas. A empresa compra um equipamento muito caro, né? Empresas compram maquinários na casa dos seus milhões, e a empresa financia aquele equipamento para o banco. Então, aquele equipamento, enquanto ela não terminar de pagar, é de quem? Do banco. Mas ela está usando. Mas não é dela. E aquele bem, se não for pago, há uma dívida daquela empresa para com o banco. É exatamente isso. Esse é o caso que Paulo se refere aqui. Deus havia confiado o evangelho a Paulo como um tesouro que ele tinha que entregar, tanto a Roma quanto ao mundo inteiro. E ele não podia, em hipótese nenhuma, segurar, reter, esconder esse tesouro. Ele precisava entregar esse tesouro com fidelidade. E Deus confiou a sua palavra, confiou esse tesouro precioso que é o evangelho, para que a gente anuncie ao mundo. Nós precisamos ir, nós precisamos anunciar
como foi pregado na semana passada, no versículo que eu citei aqui no começo da pregação. É a grande comissão. Temos que ir, temos que pregar, temos que anunciar. Só negar, reter o evangelho, ele é um crime, como eu já falei, tem até nome, crime de apropriação indébita. É tomar posse do que não é nosso, mesmo que tenha sido entregue a nós. O evangelho, ele não serve, irmãos, para ser retido, ele serve para ser proclamado. Ninguém, em hipótese nenhuma, pode reivindicar e esconder o evangelho. Na Idade Média tentaram, alguns padres tentaram esconder, mas não foi possível esconder por muito tempo, porque não é possível esconder do mundo o tesouro precioso que o Senhor nos deu, que é o evangelho. A boa nova de Deus é para ser repartida. É nossa obrigação fazê-la conhecida aos outros. Proclamar esse evangelho em todo o mundo e a toda criatura também não é uma questão de sentimento ou preferência. É simplesmente uma obrigação. É um dever de todo cristão. É uma ordem muito clara e muito objetiva. Hoje na escola dominical a gente pôde aprender um pouco sobre essas questões das ordens que tem na Bíblia, que se a gente não cumpre com elas, nós estamos pecando. E o curioso, quando a gente trata sobre o conhecimento da palavra de Deus, é que entre os dons espirituais, por exemplo, não tem nenhum dom espiritual que trata sobre o conhecimento culto da palavra de Deus, ou sobre a criação de alguma doutrina perfeita. Não há. Mas há uma ordenança em pregar o evangelho a toda criatura. E esse compromisso é imputado a todos nós. E nós não temos escolha e nem podemos negociar com relação a isso. Se usarmos nosso conhecimento para adquirir qualquer tipo de status nos meios cristãos, puramente pelo nosso grau de conhecimento da palavra de Deus, nós estamos pecando. E isso aconteceu desde lá da Reforma Protestante, como a gente aprendeu hoje na escola dominical, e acontece até os dias de hoje, quando irmãos usam o conhecimento da palavra de Deus apenas para a soberba e para o ego, apenas para se sentirem conhecedores demais da palavra, mas não têm uma vida de comunhão com o Senhor, de pregação do evangelho, de amor pelo próximo. O presbítero Rafael, na aula dele hoje de manhã, falou até sobre a questão do pessoas que não falam com amor. São tão conhecedoras, estudam tanto, sabem todas as doutrinas de cor e salteado, mas não têm amor pelo próximo. Não pregam o evangelho. Do que vale? Nada. Nosso compromisso é com Deus e jamais deve ser com o nosso ego. E em terceiro lugar, eu não me envergonho do evangelho. Versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, ele se gloria no evangelho e ele considera uma alta honra proclamar este evangelho. E ao considerarmos esse fator vergonha, a gente pode se perguntar, mas por que o apóstolo Paulo iria ficar com vergonha do evangelho? Quais são os fatores que permeavam a vida de Paulo para que ele tivesse, para que ele pudesse ter a possibilidade de se envergonhar do evangelho? Bem, existem alguns motivos bem claros. Primeiro deles, o evangelho ele era associado a um carpinteiro judeu que foi crucificado. A morte na cruz ela era tão vergonhosa que um cidadão romano sequer poderia sofrê-la. Tamanha a vergonha que era você ser crucificado, que o Império Romano ele definiu que um cidadão romano não seria morto numa cruz, de tão humilhante que era a morte da cruz. E o evangelho era associado ao Filho de Deus que morreu numa cruz. E Paulo era romano. Segundo ponto, porque naquela época os sábios do mundo desprezavam completamente o evangelho. Bem, já se passaram aqui mais ou menos 2000 anos, eu acho que continua acontecendo a mesma coisa. Os sábios sempre desprezarão
o evangelho? Todos? Não, claro que não, irmãos. Existem os sábios, que são salvos em Cristo Jesus, escolhidos para ser luz, né, neste mundo. Mas é comum a gente ver em meios acadêmicos, por exemplo, ou em locais onde as pessoas são muito inteligentes à luz do mundo, e é comum a gente ver que a maior parte dessas pessoas é completamente cega à luz das Escrituras e desprezam o Evangelho. Terceiro motivo, porque o Evangelho ele era centralizado na cruz de Cristo, e esse Evangelho ele não era aceito meio que por ninguém, nem pelos judeus e nem pelos gentios. E nós já estudamos isso na escola dominical também. E Jesus ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele era um evangelho que não era aceito em nenhum meio daquela época. E em quarto lugar, porque pelo evangelho, Paulo ele já tinha enfrentado diversas dificuldades, já tinha enfrentado diversos problemas, e com certeza muitas pessoas teriam vergonha do evangelho se tivesse passado pela metade do que Paulo passou. E eu acho que todas as pessoas só não se envergonham do evangelho porque o Espírito Santo move em nossas vidas e nos move e nos transforma. Porque se dependesse da nossa natureza e do nosso coração, nós com toda certeza teríamos vergonha do evangelho, muito mais do que imaginamos e muito mais do que a gente possa até pensar que um dia a gente faria. Só estamos trilhando um caminho de fé e confiança em nosso Senhor, a ponto de termos coragem de sermos chacota para o mundo, porque o Senhor age em nossas vidas, o Espírito Santo age em nossas vidas. Porém, a despeito de todas essas e outras razões, Paulo ele afirma com entusiasmo no versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma vez, o nosso compromisso, irmãos, é com Deus em Cristo Jesus. Se nos envergonhamos do Evangelho, nós somos desconhecidos de Deus. Ele nos chamou para o seu trabalho e não para uma vida de conforto e prosperidade. Não significa que Ele não vá nos dar conforto e prosperidade, mas nós não somos chamados para uma vida de conforto e prosperidade. Nós somos chamados para uma vida de serviço, para uma vida de servidão. O orgulho de ser um cristão está distorcido na nossa sociedade. Nós vemos por vezes que as pessoas não têm vergonha de dizer que o Senhor me deu um carro, me deu uma casa, e realmente não tem que ter vergonha de contar as bênçãos, como a canção diz, o hino fala, conte as bênçãos, quantas são infinitas. Nós realmente temos que nos alegrar e temos que ficar felizes em contar para o mundo as bênçãos que o Senhor nos dá. Mas então como que a gente tem demonstrado vergonha do Evangelho? Muitas vezes está associada a atitudes do nosso dia a dia. Muitas vezes está associada ao fato de não dizermos não para alguns convites que a gente deveria rejeitar, para ir em algum lugar que a gente não deveria nem estar, para algum namoro errado que não deveria estar acontecendo, para a sonegação de impostos em nossas empresas, para algumas mentiras em nome do nosso chefe. Ah, mas foi ele que mandou, está na conta dele. Sabe essas horinhas, essas coisinhas do dia a dia? São nesses momentos em que a gente cai. E são nesses momentos que a gente acaba demonstrando que nós temos vergonha do Evangelho. Nessas horas em que o nosso orgulho cristão é realmente colocado à prova. Nessas horas nós falhamos em demonstrar que o Evangelho mudou as nossas vidas. Nós temos medo de ser questionados. Nós temos receio das pessoas perguntar por que não. E nós não sabemos nem responder o por que não. Ou não temos coragem de responder com a verdade libertadora. E o curioso é que em algumas dessas horas, até quando nós temos coragem de dizer não, né, e não nos associarmos a certas coisas, nós às vezes nem contamos o real motivo, não aproveitamos a deixa para evangelizarmos, explicarmos o porquê que como cristãos nós não temos certas práticas, nós damos alguma desculpa qualquer, nós falamos de alguma coisa aleatória,
e não aplicamos o Evangelho. E nessas oportunidades perdidas, o nosso coração está sempre mostrando para nós que nós estamos nos envergonhando do Evangelho. Perdemos oportunidade atrás de oportunidade de pregar o Evangelho. E todas essas oportunidades perdidas demonstram a vergonha que nós sentimos, por vezes, com relação à pregação da palavra de Deus. Mas nós temos que nos orgulhar, irmãos. Nós temos que ter coragem de ser chacota para os outros, pois o pior é ser chacota para Deus. Um outro problema é que, durante o recente movimento evangelístico, algumas escolas de evangelismo trouxeram para a gente também uma realidade de que evangelizar é fácil. A gente também não precisa cair nessa cilada de acharmos que é fácil, porque senão na hora que a gente achar difícil, a gente não vai ter coragem de seguir. Não, irmãos, evangelizar não é fácil. Realmente é difícil. Essas pessoas, elas acreditam tanto na própria mentira que elas impõem métodos revolucionários, completamente fáceis. Existem alguns aí espalhados, né? O método da mãozinha, o método de chegar cantando, tem um bocado de métodos. Se a gente procurar bem facinho, a gente acha na internet. E eles falam que através desses métodos é muito fácil evangelizar, mas não é tão simples assim. E usa-se esses métodos para dizer para o cristão que ele não tem desculpa para não evangelizar. Não, realmente, o cristão não tem desculpa para não evangelizar, mas não é por causa do método fácil ou não. É porque é uma ordem que nós devemos obedecer. Os métodos, eles podem existir e não há um problema vinculado a eles. Mas nós devemos racionalmente entender que sim, é difícil. E é por isso que nós temos uma vida, né, um cotidiano de buscar conhecer a Deus, de nos prepararmos, né, de nos alimentarmos da palavra, para que a gente possa estar cada vez mais pronto a evangelizar. Para que a gente não caia na cilada do é fácil, então eu não preciso me preocupar, não preciso me preparar. Não, nós devemos estar prontos justamente porque é difícil. A grande questão é que, ao nos empenharmos em obedecer a ordem de pregar o Evangelho, nós devemos realizar ela, independente da situação. E na hora que nós estivermos a realizar, nós iremos realizar com alegria. E nós iremos realizar com a satisfação de sabermos que estamos sendo luz no mundo, que estamos pregando a palavra de Deus. A grande questão é que devemos pregar, quer seja oportuno, quer não, como diz a Bíblia. Mas como obedecer essa ordenança? Só na base da fé e da coragem que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. É bom saber também que durante a vida cristã nós passamos por algumas fases em nossos processos de conversão. E até chegarmos a uma fase de pregação do Evangelho com relativo falta de medo e com bastante facilidade, digamos assim, nós precisamos entender em que situação nós nos encontramos, até para poder melhorarmos. Existem várias etapas. Eu coloquei 4 etapas, 4 fases que nós temos na nossa vida, que talvez você possa se identificar com alguma dessas fases e entender exatamente como que você se encontra frente à necessidade de pregar o Evangelho, para talvez facilitar um pouco a questão da pregação do Evangelho. É comum que a primeira fase seja a fase da conversão, ou a fase da reconciliação. Nós temos consciência do pecado, porém nós ainda não conseguimos dizer não, nós tentamos, mas nós estamos naquela fase que nós começamos agora, nós vimos um pouquinho sobre isso também na escola dominical, né? Estamos, a partir desse momento, iniciando o nosso processo de santificação, e a gente ainda tem algumas dificuldades. A segunda fase é quando a gente consegue até dizer não, tenta se aprofundar nas atividades da igreja, no estudo bíblico, e a gente começa a buscar, como um amigo nosso certa vez falou, estava buscando aprender mais. A terceira fase é a fase em que o pecado normalmente nos faz sentir saudades de algumas liberdades que nós tínhamos no mundo. Nessa fase, com frequência, é a fase em que as pessoas acabam caindo e voltam a práticas mundanas e abandonam o processo de santificação. Mas outros conseguem passar por cima dessa saudade e memória do mundo
e se aprofundam no estudo da palavra. E vem a quarta fase, onde nós já não sentimos tanta saudade das coisas do mundo. Na verdade, a gente está até bem firme em dizer não para certos convites, a gente já sabe explicar, já sabe o que falar. E as pessoas até nem convidam mais a gente, porque já sabem que a gente não vai se meter com certas confusões. Porém, chega um momento em que a gente sente a necessidade de falar de Cristo. Começamos a ficar incomodados em não estarmos evangelizando. Nós nos sentimos mal por estarmos acomodados. Nós começamos a estudar a Bíblia, nós sabemos textos decorados, sabe o que tem que ser dito. Às vezes até não consegue, mas já sabe o que tem que ser dito. Talvez tenha passado noites no travesseiro já pensando ou decorando o que ia falar com a pessoa quando fosse encontrar com ela, na hora de evangelizá-la, ou até de uma conversa em que você sabe que a resposta tem que ser a resposta à luz das Escrituras para algum questionamento que te fizeram, e você fica ali pensando em como é que você vai falar, como que você vai expor e explicar o Evangelho, mas quando chega a hora H, a gente simplesmente não consegue. Você já se sentiu nessa situação? E aí depois você vai para casa e pensa, eu tinha que ter falado, eu tinha que ter evangelizado aquela pessoa, e eu simplesmente não consegui. Se sim, saiba que você não está sozinho. Todos nós passamos por isso. Você não é o único. Mas nós precisamos superar essa fase. Nós precisamos avançar para a fase da pregação do Evangelho. E sabe o que pode te ajudar? Saber que o mais difícil do Evangelho, que o mais difícil na pregação do Evangelho, que mais difícil que pregar o Evangelho é ser o próprio Evangelho. O nosso cálice nunca vai ser maior e nunca será mais amargo do que o cálice que Cristo tomou na cruz. Nossas dificuldades nunca serão maiores do que as dificuldades que o Rei dos Reis teve na via sacra, caminhando para a morte. E ele fez tudo isso para obedecer ao Pai, que o enviou aqui para morrer por pecados que nem eram dele, eram nossos, eram pecados meu e seu. Pense nisso. Se Cristo obedeceu algo infinitamente mais difícil do que a nossa ordem aqui na terra, nós devemos obedecer. E ele obedeceu, irmãos. Ele se humilhou, ele se tornou homem. Ele mostrou que a obediência a Deus deve estar acima de qualquer dificuldade ou falta de oportunidade que venha a nos servir de desculpa para não evangelizarmos. Ele foi perfeito, nós não somos. Porém, nós somos chamados para a luz através da perfeita obra dele mesmo, na cruz. E isso é o Evangelho. Simples assim, complexo assim. Não somos merecedores do amor de Deus, porém Cristo é merecedor desse amor. E mesmo ele sendo o próprio Deus, ele cumpre com a sua obra, ele cumpre com a obra que o Pai o determinou. E você, que foi agraciado com essa liberdade em Cristo, tem coragem de desobedecer a Ele? Tenha fé. Peça a Deus força, porque o mesmo Deus que enviou o seu Filho ao mundo, Ele te envia ao mundo como ovelha para o meio de lobos, mas não para você ser devorado, e sim para que Ele seja glorificado através do Evangelho que sairá dos seus lábios. Concluindo, irmãos, hoje há 3 grupos bem distintos na igreja. Temos aqueles que se envergonham do Evangelho, temos aqueles que são vergonha do Evangelho, e temos aqueles que não se envergonham do Evangelho. Qual grupo você pertence? Ou talvez a pergunta mais importante, a qual grupo você quer pertencer? Que Deus nos desperte como igreja, para que nos tornemos um exército poderoso, cheio do Espírito Santo, que Ele levanta para proclamar o Evangelho. Irmãos, temos muita vergonha, e buscamos muito pouco agradar ao nosso Senhor, frente ao que nós buscamos nos agradar. Pregar outro evangelho ou esconder o evangelho é um grave pecado, porém anunciar o evangelho é o maior de
todos os privilégios. E é exatamente o que está escrito em Romanos, em Coríntios 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim está e pesa esta obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Que o Senhor possa nos levantar como igreja, que possamos fazer a diferença, que possamos entender a nossa responsabilidade frente à pregação do evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por mais um dia em tua casa, aprendendo da tua palavra. Agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, por podermos tê-la. Tantos países, ó Pai, não têm. Tantos lugares, ó Pai, são proibidos, perseguidos por ter a palavra nas mãos, por pregar, por falar de ti. Vivemos num mundo, ó Pai, no Brasil, num país tão confortável com relação à pregação do evangelho. Por mais que as pessoas falem que aqui a perseguição já está grande, não é nada comparado com alguns lugares. E mesmo assim, ó Pai, por vezes a gente se acovarda, por vezes, ó Pai, a gente sente vergonha da palavra, mesmo não em pensamento, mas sim em atitudes. E por vezes, ó Pai, perdemos enormes oportunidades de falar do teu evangelho, de proclamar a tua verdade e a tua liberdade. Por vezes, ó Pai, a gente se sente tão perdido frente a todas as questões do dia a dia e perdemos, ó Pai, momentos tão simples, tão pequenos e tão singelos que para nós pode não ser nada, mas para a pessoa, ó Pai, que perde a pregação do evangelho que poderia ter sido feita por nós, são momentos tão importantes para essas pessoas e que a gente deixa passar, a gente não presta atenção, ó Pai, nas dificuldades daqueles que estão ao nosso redor. A gente não presta atenção muitas vezes, ó Pai, no quão difícil é a vida delas, justamente por elas não ouvirem a palavra do Senhor e por não conhecerem, ó Pai, o evangelho que nos liberta. E por não conhecer, ó Pai, a Cristo que morreu na cruz para salvar a todo aquele que crê. Senhor, faça-nos corajosos, nos dê, ó Pai, condições de nos prepararmos, de estarmos sempre prontos para pregar o evangelho. E nos abençoe, ó Pai, como igreja reunida, nos abençoe como comunidade, ó Pai, que se ajuda, fortalece um ao outro, guia e conduz, exorta, cuida, protege. Muito obrigado por nossa igreja, ó Pai, tão pequena, mas que é tão abençoadora na nossa vida, e que o Senhor esteja, ó Pai, nos conduzindo como igreja a melhorarmos cada dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.